Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, recolhendo as roupas do varal, fazendo aquela caminhada, lendo a última newsletter da ECD, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 153 do podcast Áreas Contaminadas. Já é o 18º da 4ª temporada. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelos melhores apoiadores e apoiadoras do mundo, que de forma totalmente voluntária e desprendida colaboram financeiramente aqui conosco. E essa colaboração é essencial para mantermos os materiais gratuitos aqui no podcast e também na newsletter. Além dessa ajuda financeira em si, a contribuição demonstra o enorme carinho e consideração que eles têm por nós e mostra o quanto eles estão interessados em melhorar o mercado para todo mundo. E aí, falando no Apoia-se, nessa comunidade de apoiadores e tal, essa semana nós tivemos a imensa alegria de receber mais um apoio financeiro. Dessa vez o apoio veio do iGeológico. O iGeológico é um coletivo dedicado à divulgação das geociências. Ao pessoal do iGeológico, agradeço demais esse apoio. Se você também quiser e puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples e rápido. Entre no site apoia.se/ecdambiental e siga as instruções. Fazendo isso, você nos ajuda muito a manter os nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas tem também a grande honra e felicidade de contar com o patrocínio Master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com muita alegria com os patrocinadores Ouro, o Laboratório E-Consulting e com a Vapor Solutions. Anuncio rapidamente que estão abertas as inscrições para a 24ª turma do curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC, com duração de 1 ano e meio. As aulas são quase todas presenciais aos sábados o dia inteiro. Quem tiver interesse em fazer esse curso, acesse o site do SENAC em sp.senac.br e procure os cursos de pós-graduação. É melhor você se apressar, porque esse curso tem somente 30 vagas e tem mais do que isso de inscritos no processo seletivo. Então, se você tem interesse no curso, corre e faça a inscrição o mais rápido possível. Um outro rápido anúncio, eu aviso novamente a vocês que meu irmão Mauro está construindo e vendendo caixas de luz ultravioleta para investigação de ELNEPL. É uma caixa bonitona, parecida com um case de guitarra, com 2 lâmpadas, uma UVA e uma UVC. Qualquer um pode construir a sua própria caixa, é claro, basta ver os nossos artigos e tal. Mas quem quiser comprar uma já pronta, é só falar comigo que eu encaminho para o meu irmão Mauro. E aí, pessoal, nesse episódio aqui eu converso com Tatiane Grilene, conhecida pelos amigos como Tatinha. Ela é técnica, ela é tecnóloga, ela é química, ela é pós-graduada em muitas coisas, em múltiplas áreas. Ela faz tudo isso porque, como ela mesma diz, não consegue ficar parada. Ela vai, nesse episódio, contar pra gente uma trajetória de muita luta, perseverança e dedicação para atingir um objetivo, sem nunca abandonar a sede por conhecer mais, por compreender mais o mundo ao redor. Vocês vão gostar dela, tenho certeza. Fiquem agora com as palavras de Tatiane Grilene.
Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada ilustre, a Tatiane Grileni. Tatiane, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por me chamar, né? Fiquei até feliz e me senti lisonjeada, né? Porque tanto pessoal memorável aí e fez o podcast, eu fiquei até surpresa e feliz ao mesmo tempo. Não, que nada, Muito obrigada por me chamar. todo mundo tem bastante história para contar e você viveu bastante dentro do GAC, então você vai ter muitas histórias boas aqui. O pessoal vai gostar com certeza. Ah, sim, eu espero. Tatiane, vamos começar contando da pequena Tatiane, né? O que ela fazia, você era de Diadema mesmo, você era de algum outro lugar, e que caminhos te levaram para fazer um curso técnico assim na área de meio ambiente? Você gostava disso? Como é que foi a sua infância e juventude? Nossa, a pequena Tatiane mesmo, né? Que eu sou pequenininha. Alguns até me conhecem por Tatinha. Ah, legal. Aí o pessoal aí das áreas contaminadas é a Tatinha que está aqui hoje, hein? Então, o que me levou, vamos começar. Eu nasci em São Paulo mesmo, né, na capital, na região de São Judas mesmo. Uhum. Mas eu sempre morei em Diadema, né? Adoro Diadema, apesar do que tem, né, que todo mundo já falou tanto mal dela, mas eu gosto de morar lá. Eu acho que ela é a porteira, você tem acesso fácil para todo quanto é lugar. Verdade. Mas eu gosto bastante. E aí eu vim de escola pública, né? Sempre estudei escola pública. E pelo que eu vi o podcast da maioria do pessoal, né? Eu achei até legal, até no seu caso, que quando o pessoal fez o técnico junto com o colegial. Sim. Na minha época não tinha isso. Uhum. Quando eu prestei a ETEC, no caso, a ET, Lauro Gomes, de São Sim, Bernardo, sim. aí não tinha mais essa oportunidade, então era Pois é. separado. A partir de 99, né? A partir de 98, a partir de 98 que separaram, é Foi isso mesmo. bem no ano que eu fiz. Aí, daí separaram, daí eu acabei prestando e passei para administração de empresas, porque abriu uma ET em Diadema, era vinculada a Lauro Gomes. Então não tinha muitos cursos. Os cursos que tinham era, tipo, na época, que era administração de empresas e secretariado. Uhum. Aí eu falei, eu não quero ser secretária, né? Vamos partir para administração de empresas. E nessa época eu acabei passando. E eu estava fazendo ainda o colegial. Então, daí eu fazia o colegial nessa época de manhã. Aí, à tarde, eu fazia o técnico em administração de empresas. E à noite eu jogava basquete, porque eu gostava de Legal. jogar basquete. E nos finais de semana eu trabalhava, porque eu comecei a trabalhar em pastelaria com 15 anos de idade. Então, daí eu não parava, minha vida era uma loucura. Sim. E aí, quando eu terminei o colegial, terminei junto com o técnico. Uhum. Os dois juntos. E aí eu não sabia se eu queria continuar nessa área ou não. Eu tinha dúvidas. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai e com meu tio. Eles têm uma lojinha ali na Avenida do Café, do lado do Senac de Jabaquara. Caramba! É tantos anos que ele tem lá que eles conhecem todo mundo. É. E aí, trabalhando com eles ali, teve uma oportunidade lá no Jabaquara, lá no Senac, né? O segurança que tinha muita afinidade com meus pais, com meu pai e com meu tio, falou para eles que estava tendo uma vaga de um curso de analista ambiental lá. Caramba! Gratuito. Aí eu falei, eu não sei se eu vou fazer ou não, né? Será que é legal? Aí meu pai falou assim, você vai fazer sim. Você vai fazer, você vai estudar, vai fazer alguma coisa. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer. E foi maravilhoso essa legítima espontânea pressão do meu pai. Caramba! Caramba, porque o cara falou para ele, né? Que loucura, olha isso. E eu nem sabia, eu falei, o que faz meio ambiente, né? Tanta coisa, né? Apesar que eu sempre gostei muito da parte ambiental, mas eu não tinha nem ideia do que fazia. E acabei absorvendo, fazendo esse curso gratuito por um ano, e daí, na sequência, criaram o técnico de controle ambiental e saneamento ambiental. É o mesmo e aí, que a Jane fez? A gente estudou juntas. Ah, não! Caramba! A Jane, eu amo a Jane. Nossa. A gente todos juntos, só que a gente não estudou na analista ambiental. Só quando partiu para o técnico, que o pessoal que veio de outras instituições
foram lá para o Senac do Jabaquara. Aí foi que eu conheci o Thiago Borba, o Douglas Gonzalez, uma galera. Sim, caramba. Tudo junto. Olha aí. Que legal. Só que daí, nessa época, eu não consegui, né? Fiz o trabalho, eu fiz o analista, fiz o controle ambiental e eu não consegui estágio. Eu falei, vixe, Sara, vai ser difícil, né? Conseguir. E daí começaram os cursos de engenharia ambiental. Só que eu não tinha condições financeiras para pagar, que era muito caro. Sim. E nesse tempo veio até, abriu engenharia ambiental aqui no Senac de Santa Amaro. Que até o pessoal que fazia gestão ambiental migrou para Santa Amaro. Aí eu falei pro meu pai, eu falei assim, eu queria fazer engenharia ambiental, todo mundo tá fazendo, né? Parece ser bem legal. Mas meu pai falou, não tem como pagar, porque é muito caro. E o que eu ganhava não dava nem para pagar nem a metade da faculdade. Aí eu falei assim, então eu vou fazer gestão ambiental. Aí eu vi um curso, primeira turma, de gestão ambiental e segurança do trabalho lá em Mogi das Cruzes. Caramba, meu Deus. Aí meu pai, mas você vai para lá? Eu falei assim, eu vou, né? Tá mais em conta, dá para suprir, você me ajuda numa parte aqui, ou eu ajudo em outra parte ali. E aí eu trabalhava na pastelaria ainda também, para poder ter uma verbinha a mais. E fui seguindo, foram 2 anos de curso, só que daí no primeiro semestre ele não tinha concluído o técnico de saneamento. Então eu meio que fazia um dia intercalava, um dia eu ia para a faculdade. Meu Deus do céu! Nossa Senhora! E aí, quando chegou no último ano, daí no primeiro ano ainda eu trabalhava de domingo, porque lá tinha aula de sábado, né? E eu quase não dormia, porque eu trabalhava o dia inteiro, à noite já ia para a faculdade, né? Pegava o trem. Pegava fretado. No primeiro ano eu peguei fretado. Para ir para voltar. Chegava 1h da manhã, todo dia. Nossa Senhora. E sábado eu tinha aula. E aí a aula começava às 8 horas, só que eu tinha que sair 6 horas da manhã. Sim. Então, sexta para sábado, quase não dormia. Meu Deus. E domingo tinha 5 horas, tinha que estar de pé para ir na pastelaria ainda. Vixe, meu Deus. Para trabalhar. Foi uma vida, assim, se fosse hoje em dia, eu não sei como é que eu aguentei, não, porque foi puxado. Nossa. Mas aí eu aguentei também só no primeiro ano. Daí no segundo eu parei de trabalhar na pastelaria. E aí, nesse tempo, uma coordenadora do Senac me indicou para uma vaga de estágio na Limpurb. E aí eu fiquei muito feliz. E aí que eu consegui a vaga para trabalhar na área de coleta seletiva, de divulgação, na parte de resíduos sólidos. E eu falei assim, nossa, eu vou bem para essa área, né? Para fazer divulgação. Eu, uma pessoa extremamente tímida. Porque apesar de eu conversar, que eu converso muito fácil com todo mundo, faço amizade fácil, mas na hora de estar lá para apresentar num palco assim para alguém, eu fico com vergonha. Mas foi muito bom, porque eu aprendi bastante com a minha coordenadora lá, que era a diretora do departamento. Fiquei 1 ano lá, mas como era órgão público, não tinha como entrar, só se fosse concursado. Foi bem em 2004. Daí que foi que eu acompanhei quando fizeram a parte, eu divulguei muito aquela parte dos cicleias que fizeram em São Paulo. Aí quando estavam fazendo o Ecopontos também eu participei dessa parte com o Damoshi. Daí eu saí de lá, acabei saindo em 2004, terminei junto o estágio junto com a faculdade de gestão ambiental. E aí eu falei, e agora? Não consegui emprego, né? Preciso trabalhar. Mas pelo menos tinha acabado a faculdade, né? Já sai um peso gigante. E tinha terminado o técnico também, porque com o estágio você concluiu, né? Sim, daí eu falei assim, vou voltar a trabalhar com meu pai, né? Porque parada eu não vou ficar, eu não consigo ficar parada. Aí eu voltei, e daí nesse tempo, a irmã de uma amiga minha, que também fez o técnico comigo, né? A Márcia, a irmã dela me indicou num escritório de advocacia. Aí eu falei assim, vou tentar, né? Daí ela me chamou em janeiro, trabalhei pouquinho. Trabalhei nem 1 mês lá, né? E aí ela falou assim, nossa, mas você é da área ambiental, né? Não devia estar aqui. Vou te indicar para um monte de conhecido meu de direito ambiental. Aí acabou que nem deu tempo, a Jane me indicou na empresa que ela estava na consultoria. E deu super certo. 1 mês depois me chamaram. Olha. E aí eu fiquei por lá por muitos anos. Só que daí eu entrei, eu falo assim que meu conhecimento de GAC foi tudo o inverso, né? Foi aí que eu conheci realmente a área de áreas contaminadas. Não sabia nem o que era um raio de um posto de monitoramento. Eu tô fazendo... E ainda eu entrei no setor de remediação para piorar. Falei assim, nossa, bem na última etapa, né? Não sei nem
Nada. Mas aí eu aprendi bastante lá, foi uma escola, né? Primeiro, eu trabalhei na parte de só fazendo relatório de remediação. Eu demorei muito tempo para ir para campo, que era uma briga constante, não me deixava de jeito nenhum para campo. Aí eu só fazia relatório, e respondia processo de CETESB. Isso eu era campeã. Daí você acabava sabendo de todos os projetos, porque você tinha que, cada aparecer, você tinha que dar uma justificativa, né? Então eu sabia de quase todos os projetos. E eu cuidava mais na consultoria de posto de combustível, né? Porque era o boom. Eu entrei em 2005 na consultoria ambiental. Tava bem e era no auge. bem na época eles estavam trocando os tanques. Então, daí o que mais tinha era o sistema de bombeamento. Todo esse sistema emergencial. Daí era o proprietário do vizinho ligando, reclamando, porque estava sentindo dor no seu ralo. Galeria também, Maravilha. daí chama o pessoal para medir explosividade. Gente, era uma loucura. Mas eu aprendi bastante. Eu lembro que a minha gerente na época, ela falou assim, Tati, você quer aprender? Eu falei assim, claro que eu quero, né? Eu sou uma pessoa que adora aprender. Aí ela falou assim, então, ela falou assim, quase falou assim, dá a mãozinha aqui para mim, senta do meu lado que eu vou te ensinar tudo que eu sei. Uma geóloga, a Anísia de Castro. O pessoal até me zoava na época, falando que eu era filhinha dela, mas ninguém sabia que ela estava me ensinando, né? Ela falou assim, você quer aprender? Eu falei, eu quero, então vou aprender. E aprendi bastante. A única coisa ruim, se ela me ouvir, é que ela não deixava ir pro campo. Era uma... Ela queria te ensinar tanto que você ficava lá. É uma mãe super protetora, no caso. Não vai pro campo. E eu era fascinada, eu era doida para ir pro campo. Eu via a história do pessoal, falei, nossa, deve ser muito legal esse negócio de viajar, né? Conhecer o mundo. E eu aqui presa nesse escritório. Mas foi bom também. Daí depois eu acabei migrando, fazendo relatório de detalhada dessa parte de investigação. Porque antigamente não tinha as etapas que tem hoje, né? Era diagnóstico e remediação. Aí daí eu comecei a aprender o início das etapas, que eu falei assim, nossa, é ruim, né? Você sabe só o final, não sabe o começo. Sim. E quando foi em 2013, foi quando eu tive a oportunidade de começar a ir pro campo. 2013 só? Desde 2005, né? Caramba! E ainda esporadicamente ainda pro campo. Porque eu tinha que cuidar dos projetos ainda, responder as cartas, então não dava para ficar muito tempo fora. Porque era processo recebendo diariamente. E aí eu ia, voltava e era muito legal. E aí eu lembro que eu fui uma vez pro campo, um dos meus primeiros campos. Quem me ensinou foi até o Cauê. Ele fez a pós de remediação também. Cauê Santarelli, cara bacana. E aí a gente passou uma perrengue ali em Cubatão, porque vai estar lá poço em Soló, né? É uma desgraça. Sim. O poço não ficava. Com a mão, ainda o que é difícil se torna assim, praticamente impossível. E foi engraçado, porque a gente foi com uma máquina, uma perfuratriz nessa época. E aí a gente perfurou, né? E na hora de instalar o poço, quem disse que o poço ficava? E subia aquele poço por causa da pressão e não descia. Aí eu falei assim, nossa. Aí o Cauê falava assim, nossa, só porque esse é o primeiro dia, né? 3 dias no poço. Aí o mais engraçado era falar assim, não, mas não pode segurar, não pode fazer isso, mas é que não tá dando certo. Então daí você tem que fazer vários malabarismos ali para poder conseguir instalar o poço. Mas depois de 3 dias a gente conseguiu. É um trado, é um espiral ou é o rolo mesmo, com um trado oco? A rolo trado oco, mas só que como era areia, então e era com a portinhola, né? Aí você ia furar, daí levanta, né? Porque tem que levantar. Levanta, entra um monte de areia e com a portinhola, meu Deus do céu, lá vem areia com tudo. Aí não instalava de jeito nenhum. E fora a pressão da água, o poço não ficava, o poço subia assim, ó, com tudo. Aí foi difícil, mas a gente conseguiu furar. Conseguiu instalar. Demorou 3 dias para fazer o poço. Isso me dá uma ideia para falar aqui, fazer um episódio sobre esse tipo de coisa, né? Um poço que sobe, né? Vou fazer isso aí. Mas é verdade. E foi o seu primeiro, então, prazer, Tatiana, esse aqui é o poço de monitoramento. E aí começa a dar confusão ali. Sim. E o sondador é meio supersticioso, né? Provavelmente ele falou, não traz essa menina mais aqui, não. Não, é bem capaz, né? Não traz mais, é zicada. Foi ela que deu ruim aqui na obra. Mas foi legal, foi bom para aprender. É bom quando você pega esses casos que dá ruim, porque você tem
Porque você vê que o mundo não é o ideal como a gente espera, né? Sim, É sim. perfeito. A gente sempre tem algum problema que acontece. E aí você tem nesse plano, você consegue ter umas ideias do que para poder resolver. Sim. Isso é bom. Bom, mas aí você está em 2013, né? Você tinha feito os cursos técnicos, a faculdade, você está lá na consultoria, trabalhando com a remediação e de repente você, com a geóloga, começa a Uhum. aprender um monte de coisa e até que finalmente vai para o campo, né? Estamos em 2013 aqui, né, Isso, Tati? isso. Daí eu também, nesse meio tempo, eu acabei fazendo outra faculdade, né? Porque eu entrei lá na consultoria como técnica, só que daí não dava para pagar, né? O valor que eu recebi não dava para pagar outra faculdade. Ah, tá. Aí até tentei uma pública, mas também não tinha condições, porque é o dia inteiro, eu falei, eu preciso trabalhar. Sim. E daí eu comecei em engenharia ambiental, mas eu confesso que eu não gostei, não. Eu Ah, odeio é? Ô, cálculo. louco. Mas como? Eu também pau em cálculo. É normal, né? Acontece com todo mundo. Aí eu acabei migrando para química mesmo, eu fiz o curso de química, porque eu tinha uma outra pretensão, né? Eu queria trabalhar, como eu trabalhava com remediação, eu queria Sim, partir para a parte de sistema de remediação mesmo. sim. Mas eu também não me deixaram, né, seguir Seguindo. esse rumo, porque queria que eu ficasse lá. Falei, então tudo bem. E Mas é foi bom. interessante, né, você falar isso aí, porque você vê, o cálculo é um terror para nós, né? Em qualquer faculdade de engenharia, cálculo é um terror. Para que a gente usa cálculo hoje, Tatiana? Me diz. Assim, aquele cálculo para nada. Você usa mais a regrinha de texto para tudo, Então, pô, é regra mas de aí não vida. é cálculo, né? É só fazer Mas é continha. verdade. Eu lembro quando eu fiz o curso, eu falei, perguntei pro professor, eu falei assim, eu vou usar isso aí para quê? Sim. Mas daí eu vi, no curso de dados, eu vi que você usa bastante disso aí. Mais ou menos, né? Mais ou É, menos a também. parte da automação ali. É. É pouco também, viu? Tá cheio de gente que faz ali, trabalha com um sistema que não precisa conhecer a matemática profunda por Não. trás, né? São anos, né, de cálculo, né? Pois é, tem pelo menos 4 cálculos. Eu, por exemplo, tive várias físicas também, eletromagnetismo, né? É divertido até, mas, pô, não usa pra nada, absolutamente nada. É interessante. Você Mas fez química, então, o curso de química, fiz, legal, né? Isso dá uma visão legal. Embora você fiz. trabalhasse mais com a geologia, né? Mas Uhum. você conhecer química foi bom. Foi, até que eu gostei bastante dele. Mas o ruim é que eu não tive muito aula prática, então, e como eu trabalhava em costura também não tinha, então não tive essa vivência da área de química mesmo. Até o pessoal falou assim, nossa, eu até recomendo, se alguém quiser fazer química, É. eu super recomendo fazer um técnico de química antes, porque você aprende muito mais. Aí você vai aprender química mesmo. O Rafinha deu uma entrevista aqui recentemente, né? O Rafinha Eu vi lá da. da Vapor Solutions, e daí ele fala muito bem do técnico em química. Não só ele, Sim, muita gente aqui que muita. passou aqui fez técnico em química e realmente dá uma bagagem boa. Tá. É que eu acabei migrando para o técnico ambiental. Eu queria seguir, né? Como tive a oportunidade, seguir o caminho aí. E foi indo. E até hoje estou aqui, ó. Sim, que bom. Apaixonada, porque daí eu não paro de estudar, né? Sim. Aí acabei fazendo o curso, daí depois eu fiz outro curso, outra pós. Mas aí eu quis migrar para um pouco um lado diferente. Eu fiz pós em ciências forenses para trabalhar na parte de perícia, que eu sou apaixonada. Mas daí eu vi que não é um mundo também que não dá muito certo. E aí eu ia começar uma faculdade de educação física, porque eu gosto muito de esporte, né? Olha aí, legal. Mas não formou turma. Daí eu É, falei assim, então não é para ser. Daí eu acabei fazendo pós em perícia ambiental no Senac. E depois, na sequência, agora o GAC. certo, legal. E aí a meta é fazer a de remediação também, Legal, que legal. depois que eu fiz um plano de intervenção, eu falei, realmente eu preciso fazer a pós de remediação. É o curso de remediação para quem vai fazer remediação, né? É um curso realmente muito bom, muito, muito Todo mundo importante. que fez falou muito bem. Eu tenho 2 colegas que estão fazendo também agora dessa turma, tá falando muito bem também. Voltando dos campos, realmente eu comecei em 2013, mas era bem esporádico. Aí eu lembro também que nessa época que ainda era esporádico, eu fui num posto de combustível, mas aí já estava na parte quando estava iniciando a intrusão de vapores. É, E aí me pediram para instalar um VS, um VS? Não, era um posto de intrusão, um subslab. certo. Falei assim, não, você tem que instalar dentro da área ambiente fechada. Aí onde que era a área dentro do ambiente fechado? Dentro de uma área blindada. Nossa. Aí eu
Aí eu falei, gente, vocês querem me instalar aqui? Não, tem que ser aí. Mas eu fiquei com tanto medo. Porque eu falei, gente, a área blindada. Se eu vou ter que usar aqui o martelete. A partir do momento que eu vou aqui, ó, a faísquinha aqui, eu posso explodir qualquer coisa. Nossa Aí senhora. a gente acabou fazendo, deu certo, ninguém morreu, graças a Deus, mas, nossa, foi uma discussão entre eu e a peãozada ali. Eu falei assim, não vou fazer. Eu falei, mas tem que fazer. Não, mas eu também tô com medo. Daí vamos todo mundo juntos, morrer vai morrer todo mundo. É uma boa saída, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. É porque era a parte de abastecimento do GNV, né? E aí, então, não pode ter tudo a parte de tomada, da lâmpada, ela tem que ser toda blindada, né? Porque não pode ter nada. Que é ali que ficava toda a parte dos cilindros dele, de abastecimento. Eu falei, nossa, que medo. Meu Deus, que loucura. E aí foi engraçado também, porque daí nessa mesma época não foi eu que fui, né? Depois foi um amigo meu. Aí ele foi continuar o campo. E, nossa, o cara do posto devia ter quase matou nós, né? Porque uma fora dentro do lugar que não deveria. Pois é. Aí o outro me pega a fibra ótica da Meu Deus do céu. Aí chegou o pessoal tudo do carro da Vivo para poder resolver. Isso que é ruim, né? Tipo, de furar, não ter a planta baixa, não saber onde passa nada. Apesar que mesmo com o cuidado que a gente tem, pode acontecer. Pois é. Fibra ótica ainda, né? Nossa, ainda bem que não foi comigo, graças a Deus nunca acontecesse comigo. Ainda bem que não era um cabo, né? É um cabo de eletricidade. Isso eu tenho pavor de pegar. Pois é, então, um negócio perigoso mesmo. A gente corre uns riscos meio estranhos, né, na nossa área. Nossa, demais. Aí eu normalmente, quando eu vou, eu sempre peço a planta, mas nunca ninguém tem. Posto de combustível é pior ainda, porque não tem nem as build. E ainda você vai fazer o furo, você conversa até com o proprietário, o gerente, para ver, o mais antigo, para ver se passa alguma coisa. Mesmo assim, eles também não sabem. Sim. Porque eu lembro que eu fui num posto de combustível, eu fui furar, e eu chamei o proprietário. Eu falei assim, então, posso furar aqui, né? Passa alguma coisa? Ele, não pode, com certeza, pode furar aí. Aí não deu nem meio metro, peguei uma tubulação. Ainda bem que eu não estourei ela, né? Não rompi, porque tava no rasinho e tava com a cavadeira, né? Aí eu falei, vou deslocar. Ele, não, pode deslocar que não vai pegar. Outra tubulação. Nossa Senhora. Eu falei, nossa, você tá bem de localização aí. Aí eu falei assim, deixa eu furar então, vou escolher o lugar agora. Aí eu escolhi, eu falei, ó, viu? Minha exposição aqui deu mais certo que a sua, hein? Aí não peguei. E daí nas suas andanças, pelo campo e pelo escritório, você, por ser mulher, pequena e tal, você sofreu com machismo, assim, o cara diminuindo você por você ser técnica e não geóloga, ou por ser mulher? Aconteceu alguma coisa desse tipo com você? Da maioria do campo que eu fiz, eu sempre fui praticamente respeitada. Na verdade, eles até queriam me defender, me proteger por ser mulher. Mas teve um caso em específico que eu trabalhei, e aí eu peguei um rapaz que ele não queria me ouvir. E eu pedia para ele, e olha que eu sou super tranquila ainda, né? Até brinco com o pessoal, mas ele não queria ouvir. Mas eu acho que era por conta disso, de machismo, porque era mulher que estava acomodando o campo. E daí eu falei com ele e nada. Daí eu tinha que conversar com o auxiliar dele. Meu Deus. Para poder passar as informações para ele. Nossa, era um terror. Até que chegou uma hora que eu falei assim, não dá. Né? Tipo, eu não tô te maltratando e também não gosto dessa forma de trabalhar. Daí depois ele pediu desculpa. Aí foi tudo normal, mas foi só essa vez só. De resto, nunca aconteceu nada comigo, assim, dessa questão de machismo. Que bom, ainda bem. Nem de assédio também, né? Eu já tive problema com o campo, mas não com os operadores do próprio local do campo. Sim. Porque você precisa ter o contato com as pessoas, e aí acho que o cara se confundiu e começou a me mandar mensagem, e aí eu falei assim, não dá. Meu Deus do céu. Cortar, mas assim, só esses problemas que eu tive foram, assim, específicos. Aí eu também não quis mais voltar para a área. Tá certo, pô, tá certo. Tá louco. Chega de maluco por aí, né? Então. E mulher em campo, às vezes, eu acho que passa um pouco mais de perrengue que o homem, né? Com certeza. Pelo menos das histórias que eu tenho, assim, de homem, é mais perrengue de furar alguma coisa, porque homem não é tão precavido que nem mulher, né? Mais cuidadoso. É verdade, toma menos cuidado. É mais corajoso, entre aspas. Deixa comigo aqui que eu faço e tal.
Mas eu me diverto muito com os meninos, sempre me diverti. Mas de campo, assim, o que eu acho que eu passei mais perrengue mesmo, é falta de banheiro. Então, pois é, isso é que eu ia perguntar. Nossa, isso eu sofro com banheiro, hein? Porque ainda mais quando eu saí da consultoria e eu comecei a trabalhar full time, que eu comecei realmente a partir pro campo em 2017. Tipo, eu vim com o campo junto com a Dedê. Certo, certo. E aí eu só ia, tipo, não era campinho, tipo, que era posto, tem banheiro, ou uma indústria. Não, era meio do mato. Sei. E A eu área tinha. abandonada, assim. Não, e o medo de chegar sozinha. E eu chegava até às vezes atrasada, porque eu queria que a equipe chegasse primeiro que eu, pra não ficar esperando. Sei. Porque eu falo, eu sou bundona mesmo, eu tenho medo de chegar, ainda mais em lugar que você não conhece. Eu sempre peço endereço antes para poder olhar no Street View. Sim, com Pra ver certeza. como que é a área, Isso. né? E tem locais que realmente não dá. Né? Tipo, não é por conta de, porque a mulher não pode. Não, realmente tem lugares que não dá para ir mulher mesmo, não. E eu super concordo, né? É muito complicado, até por conta do lugar, que pode ser perigoso para mulher. Banheira. Não, banheira. O banheiro é o perrengue número 1, né? Dos Nossa, campos. é o número 1, é o top dos top. Não, eu tive que até fazer. Eu virei um baldinho meu e virou pinico, né? E todo mundo me zoa. Assim, tá, você tem que levar um pinico pro campo. Leva no carro, o que é aquilo ali? O pinico. É bem isso. E o pessoal é muito engraçado. Os meninos são tão parceiros que eles falam: não, vai lá, Tati, vai lá no carro escondidinho. Ninguém vai chegar lá perto. Porque esse é o problema, porque eu vou muito no banheiro porque eu bebo muita água. E eu não deixo de beber água porque eu tô no campo. Porque faz mal. Pois é. E aí eu vejo no campo muitas ainda mulheres. Faz mais mal, né? Então, e as mulheradas não bebem água por conta disso. Sim. Porque daí depois tem tudo infecção urinária. Sim. Eu já peguei várias por conta disso, por segurar muito tempo de não ter banheiro. Aí até que eu adquiri o meu perigo. A situação. Eu carrego tudo no carro. Eu pinico, é o galão de água, porque você vai também não tem lugar para lavar a mão. Sim. Eu lavo sabãozinho. Não, o pessoal me zoa tanto. Legal. Então, uma dica boa para as mulheres aqui que estão nos ouvindo. Galão de água para lavar a mão, sabonetinho, né? E o pinico. Ainda não cheguei nesse ponto de fazer meu capacete de pinico, né? Só se precisar, né, Tati? Se precisar. Mas é difícil mesmo. Eu lembro também que eu fui numa obra no meio do mato. Eu não sabia que eu tinha medo de cobra, eu descobri aí. Que eu falei, nossa, eu tô no meio do mato, eu tô andando. E eu tinha medo porque as árvores eram tipo um taludão, assim, né? E era pra fazer na época que ainda tinha acabado de sair de dentro. Então, o pessoal ainda fazia muito soil gas. E aí eu tava com os meninos pra fazer malha de soil gas. Eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer aqui uma malha de soil gas nesse terreno aqui, como se nem me localizar? Pois é. E pior, né? Tinha que carregar o gerador junto. Meu Deus. E era carregado dentro do carrinho lá, né? A carriola. E fora o que o gen não segurava, né? Meu Deus. Aquela bateria que você media 3 pontos e acabava a bateria. Meu Deus do céu. Aí eu falei, nossa, foi sofrido esse campo também. E aí eu falava pros meninos, gente, um vai na frente, outro vai atrás, eu vou no meio. Porque se aparecer uma cobra aqui, vocês matam, porque tinha que andar com facão. Porque o mato estava muito alto. Nossa. Outra coisa também importante, antes de ir pro campo, pessoal que programa campo, verifica essa área, né? Sim. Precisa roçar ou não, porque é um terror trabalhar com isso. Sim, pelo amor de Deus, né? Tá certo. Você não consegue nem se localizar na área. Sim. Quando tá muito alta. Ainda mais eu, pequeno, 1,54 m. A maioria dos lugares o mato da minha altura. Não, com certeza. Precisa, né, ter um trabalho antes ali, senão não tem como ir, né? É muito difícil. Não dá. Mas normalmente não é isso que acontece, você só descobre quando chega. Infelizmente é isso. Mas teve uma obra que eu fui que o pessoal foi e mandou o pessoal roçar, né? E aí a gente descobriu que tinha uma colmeia de abelha. Aqui é umas abelhas. Nossa, que medo. Aí o pessoal faz, gente,
eu vou ficar longe, né? E as bichinhas vão, né? Sim. Pegou um, ela parece que sente, vai tomar todo mundo junto. Isso, é isso aí. Se deu uma picada, as outras sentem que precisa dar picada também. Daí vão atrás de você. Eu saí correndo, esse dia eu saí correndo. Porque o pessoal acho que pegou, e aí as abelhas começaram, né? E atacar o pessoal. E eu tava perto. Não, Foi atacar mesmo, então? Caramba. Foi. Eu saí correndo esse dia, hein, que eu fiquei com medo. Eu falei assim, porque uma picada eu sei que eu tenho, faz um estrago. Eu falei, imagina várias. Pois Acho que dali eu não sobrevivo. Mas o pessoal ficou bem, todo mundo picado. Legal. Tudo bem, ainda bem, né? Por isso que é bom você avaliar, né? Tipo, o campo também, a rota de emergência do hospital mais próximo, se acontecer qualquer BO. Aí você já vai também, leva. Só precisei uma vez em campo fazer isso, mas foi por conta de funcionário que não estava satisfeito e ele estava fazendo de tudo para poder provocar. É isso. Meu Deus, meu Deus. Eu tava lá em promissão. E aí, nossa, eu até pedi pro cara para tirar esse cara da obra, mas é porque acho que ele estava meio insatisfeito mesmo. E aí ele não queria usar os EPIs. E eu falei, não, mas tem que usar. Daí ele não usava, aí o óculos de proteção. Aí no dia seguinte, acordamos, vamos trabalhar cedinho, né? Porque a gente ficava em Salto para depois ir para Promissão, não era perto a cidade. E aí ele não acordou bem, falou que tava com dor no olho, Eu falei assim, falta de usar o EPI. Eu falei para usar o EPI, né? Ficar tirando toda hora, deve ter entrado uma poeirinha. Aí criou que não queria, que ia pro hospital, Eu falei, então tá, então vou te levar na Casa Vermelha que tinha lá, né? Na Santa Casa. Aí eu levei e não tinha nada. Aí fiquei brava, hein? Vai estar atrasando o meu trabalho, porque ele tá insatisfeito. Nossa, eu fiquei brava. Mas eu voltei, deixei ele no hotel e voltei para a obra, né? Eu avisei todo mundo, né? Mas aí, graças a Deus, não tinha nada, mas eu fiquei brava porque acabou fazendo todo mundo, lá de todo mundo. Era mais fácil ele ser sincero e falar, não quero ir. Pois é. Já poupava tempo, né? Pelo menos. E daí, para ajudar esse dia, a máquina quebrou umas 2 vezes, tinha que vir peça de São Paulo para chegar lá. E o cliente brigando porque tinha que acabar logo. E era para instalar poço na rua, a gente estava sem autorização ainda na. Nossa Senhora. Eu falei, gente, vai dar muito ruim isso aqui. Mas aí no final deu tudo certo, até depois a gente conseguiu autorização, porque interior é mais tranquilo, né? Agora em São Paulo, se furar sem autorização, é BO. Meu Deus do céu. Ser embargado. Eu já vi gente ser embargada por conta disso e já levamos multa por conta disso, porque foi instalado, só que tinha urgência, a CETES demorou, a Convias demorou tanto tempo para aprovar que acabou sendo instalado. Aí depois eles foram lá para aprovar e viram os postos instalados, deu multa. Vixe, cada posto instalado. Falei, vixe. Mas aí depois eu não sei o que deu, quem que assumiu a bronca. Mas aí ficou uma negociação entre o cliente e a consultoria. Porque o cliente queria que instalasse, autorizou sempre fazer sem autorização, a consultoria fez, deu um rolo. Sim. Aí, essa parte eu não me envolvi depois. Nossa. São belos perrengues esses aí, hein, Tati? Sim. Também teve um que eu passei nesse mesmo lugar também, né? Que eu tinha que instalar o poço. Imagina, o poço era tão petitiquinho. E aí o cara falou, mas aqui parece um queijo suíço. Daí, mas tem que delimitar aqui, né? E aí a gente foi instalar o poço. Ele, não, mas só autoriza instalar o poço à noite. Porque de dia não dá, né? Não dá para fechar o poço. Não dá para fechar perrengue com poço de combustível, você passa bastante. Sim. Você tem que fechar uma bomba. Nossa, é uma briga. E aí a gente foi, né? Conseguimos fazer para a noite, 10 horas da noite, com a perfuratriz. Na verdade, foi. O poço era tão pequeno que foi uma bobiquete, mas com uma rolo. E aí, pensa num barulho, 10 horas da noite. Aí eu só vi o vizinho assim olhando na janela. Eu falei, ele vai chamar a polícia. Aí a gente furando. Deu 11 horas da noite. Aí ele olhou de novo. Eu falei, ele vai chamar a polícia. Aí não deu meia hora, chegou a polícia. Claro. Aí que daí já tá demais também. Imagina 11 da noite, o cara furando na sua janela. Não dá. Pior que eu ia ficar brava, eu também chamaria, né? Mas eu queria terminar aquele negócio logo. Eu tinha que fazer 2 poços. Aí eu falei assim, vixe, o nível d'água não era tão raso. Falei, vai dar ruim isso aqui, meu. Não dá para parar no meio do caminho e deixar aqui aberto uma fonte, né? Um caminho preferencial de contaminação, um posto de combustível ainda. Aí eu falei pro policial, eu tentando chavecar o policial, não, explicando, tem que ser isso, a gente tem que furar, o cara só autorizou à noite. Aí ele, você termina que hora? Aí eu, até umas 2 horas da manhã eu termino.
Aí ele, então tá bom, até 2 horas da manhã eu deixo você furar. Então tá bom. Aí a gente acabou, e aí eu falei assim, eu queria ainda ser tipo ousada. Eu falei assim, gente, acho que dá tempo de instalar mais um. E o cara doido, o camisinho, né? Eu assim, olha só. Aí eu falei assim, daí depois eu olhei bem e falei assim, acho que não vai dar não, gente, acho que vai dar ruim, o cara vai chegar. Com certeza. Aí eu falei assim, vamos limpar a área, vamos lavar a área. Aí no dito e feito, 2 horas da manhã, o policial passou lá. A gente estava terminando de organizar tudo. Olha aí. Ele falou assim, é bem que você falou, 2 horas você ia terminar. Eu falei que eu ia terminar 2 horas. Coitado do vizinho, meu Deus do céu, até as 2 horas da manhã aguentando vocês Desculpa, não era essa a intenção. Eu fui meio que tinha que seguir ordens, a gente cumpria ordens, né? A gente só podia instalar à noite. E foi toda uma negociação, mas a gente acaba atrapalhando o próximo, né? Sim. Imagina, se o cara tá trabalhando o dia inteiro, tem à noite aquele barulho, é sacanagem, é sacanagem. A gente tem que ter empatia com o próximo. Com certeza. E qual é, assim, a área mais contaminada que você já se lembra de ter visto, assim? O que você viu de contaminação mais absurda, assim? Olha, acho que foi recentemente até porque a maioria que eu peguei já não estava tão contaminada assim, a maioria era tudo dissolvido, mas de produto de fase livre foi o ano passado que eu peguei. Também era no fundo de combustível. E aí a gente estava furando, né? E no solo, assim, no liner vinha já cheio de diesel, né? E eu falei, nossa, que negócio legal, né? Quando você acha a fase livre, né? Sim. É difícil, normalmente quando a gente investiga, pelo menos a gente nunca acha a fonte, pelo menos o solo com contaminante, né? Aí, por isso, eu super recomendo fazer a investigação certa, pois né? Pois é, seria bom. Porque a gente só faz, porque é verdade, a gente só faz a direcionada, né? Porque sempre já vai para fazer a sondagem e sempre concomitante já instala um poço. Já para instalar o poço, né? Vai para instalar o poço e aproveita esse furo para fazer outra coisa, o que é um erro, né? Claro. Mas assim, eu acho que assim, tanto cliente, muito pessoal de consultoria faz a pós, eu super recomendo também os clientes fazer a pós, para eles também terem a ideia aqui da necessidade, porque eu não posso só falar assim, a consultoria que não está vendendo, não está querendo, mas também tem a questão do cliente, né? Que acho que a gente ouviu bastante isso, até o pessoal reclamar na pós, que ele não quer pagar, o cliente não quer pagar. Mas eu acho que também, se tivesse a fiscalização mais assim reforçada da CETES, também talvez daria margem para poder conseguir fazer. Porque você vai investir, eu entendo, você vai gastar um pouco mais, claro, mas depois no final você vai ter um retorno. Porque o que a gente, pelo menos eu, quando comecei na remediação, aí a maioria acabava chovendo gelo, né? Porque estava lá, não fazia nada. Isso sim é gastar dinheiro à toa, né? E aí, ainda mais quando que nem teve o boom, né? Na época que teve, em 2014, quando rebaixou o nível d'água, o que apareceu de fase livre? Pois é. Estava remediado e apareceu, né? Daí deu a impressão que então, vazou após mais. remediação já, e estava aparecendo fase livre, em profundidade, por conta do rebaixamento. Porque a gente sempre tinha o costume de investigar até a franja, né? Sim, pois é. Então, fazer a investigação sem amostragem de solo, né? Chegar lá e instalar no poço, embora pareça mais barato, não é. Isso sim é mais caro, porque você não está tendo informação, né? Ali está gastando dinheiro. Não, porque você tem que ser muito certeiro para conseguir pegar. E também tem um caso que eu já peguei também, faz tempo isso, lá em Arujá, eu peguei a amostra, eu fiquei indignada. Um produto, mandei para analisar e não deu nada. Eu falei, não é possível. Não deu nada, eu mandei com um produto do laboratório. Eu não sei, já aconteceu isso com você, de mandar com produto e não dá nada? Não aconteceu, mas é que, né, a gente, quando é assim, já fala, laboratório, é o seguinte, aqui tem bastante, né, não sei o que e tal. Primeiro para alertar o laboratório sobre o problema, né, para não dar um problema lá nos equipamentos dele. Sim, porque se tiver fazer livre, nossa, daí contamina tudo. Então é isso, daí ele já está sabendo, então ele já toma os devidos cuidados. E também, inclusive, um cuidado que é para ele não se enganar ali, né? Que pode ter sido um não detectado, que foi um engano deles. Sim. Pode ser que o frasco fosse um frasco inadequado.
né? Vamos imaginar que se você mandou num frasco de boca larga, tem produto em quase tudo. Só não tem Uhum. num pedacinho. E é bem esse Aí pedacinho que eles ele pegou assim que para ele analisar. fala. Pois é, E nessa época ainda não tinha norma ainda de coleta dos voláteis pois é, no abusador hermético. Então a gente mandava tudo em boca larga, né? pois é. E aí já Aí viu, a né? chance, né? Não, porque você coleta aquele frasquinho de 100 gramas para coletar uma Então, graminha, né? nada, Pra nada, né? E esse nadinha que ele pegou, bem é o que que não não era para tinha pegar. nada. Então, colocar num frasco, e principalmente quando a gente faz procura usar o metanol, né? Que é para Sim, justamente ele pegar tudo. O metanol pega tudo e aí o laboratório analisa o que já. a gente quer, né? Que é o que está Sim, extraído ali, não o que ele quer, que ele vai pegar um pedacinho. sim. Mas aí de campo, assim, de perrengue, acho que foram esses. Teve um perrengue que eu passei, esse foi até bonitinho. Esse foi um perrengue. Porque foi um perrengue para eu salvar a vida de uns patinhos. Legal. Eu tava lá em Osasco fazendo uma escavação, acompanhando. E aí tava só eu e o operador da máquina. A gente tava fazendo, eu não lembro por que a gente tava fazendo, escavando para tirar um material de lá. E daí, numa dessas cavas, eu só escutei o barulho de um patinho, tipo, acho que era a mãe rodeando a cava. Eu falei, de onde surgiu esse patinho, É, gente? é. Aí, quando eu olho dentro da cava, tinha uns 4, assim, ó, tudo andando desesperado, caiu lá dentro. Né? E acho que tinha o quê? Uns 2 metros de profundidade. Eu falei, nossa, Nossa não sei senhora. quando morreu os patinhos, Pois que é, eram os pois é. filhotinhos. É. E aí eu falei, pô, cara, como é que eu vou descer pra socorrer os patinhos? Não vão deixar ele aí, não, vamos pegar os patinhos. E aí eu desesperada, nossa, eu tava muito desesperada, só tava nós dois. É. Aí eu falei assim, eu tive que agir por imprudência pra socorrer. Eu falei, ó, podia ter dado muito ruim, mas graças a Deus não deu. Aí eu falei pra ele, põe a escavadeira aí que eu vou ter que entrar. Ainda bem que eu sou pequena, eu caigo aí Ah, você dentro. entrou na pá? Nossa senhora. Aí ele desceu, daí eu consegui socorrer todos, daí ele subiu, eu falei assim, ah, daí a mãezinha dele ficou tão feliz. Nossa senhora. Tadinho, Nossa. tava tudo cheio de solo eles. Ainda bem que Olha. não tava com produto, né? Senão eu já ia Sim, ficar preocupada. sim, Ia ter sim, que dar um sim. banho nos bichinhos. Bom, ainda bem que você foi imprudente, mas não tanto, né? Que podia fazer É, o contrário, né? Você podia falar assim, ó, faz o seguinte, deixa que eu mexo na máquina aí e você vai lá lavar. né? Olha, isso aí você fez eu lembrar no Campo Catamar, hein? Que eu fiz com ela. Ah, Que a é? gente Ó, Tamara, vamos ver essa aqui agora. Nós estávamos ali na Vila Leopoldina. É. E aí a gente tava fazendo escavação também, né? E aí eu lembro que até falar assim, ah, não pode fazer, tem que fazer um talude, né? Por conta de. Senão pode. Porque eu tava perto da parede lá do muro, então Ah, tá. podia, né, tombar. Sim. Mas assim, como o solo era tão coeso, e daí não teve essa parte de arrancamento do talude, né? Então a gente conseguiu. Só que daí eu lembro que eu e a Tamara, duas imprudentes, entramos dentro da cava para ver a contaminação. Aí eu fiquei atolada na cava, Nossa senhora. porque o pé ficou uma pressão e eu não conseguia tirar o pé de jeito nenhum. Meu Deus. Mas daí a gente saiu, o técnico de segurança estava junto, quase matou nós, mas tudo Nossa bem. senhora. Daí ele falou assim, não, era só para ver, para a gente ver se a gente acha uma fonte de contaminação, né? E aí eu lembro que como lá era uma área meio do sol do povo mais rico, né? É, E aí eles ficaram bravos, porque saía caminhão todo dia, é. com sol e suja tudo a rua, né? Sim, sim, sim. E aí eles obrigaram a gente a lavar, tivemos que chamar o caminhão pipa. Caramba. Aí tava nós duas, não, acho que era o quê? Umas 8 horas da noite, 9 horas da noite, para poder terminar de lavar a rua. Nossa senhora. E aí só tava o cara sozinho. E aí ele falou assim, mas como é que eu vou lavar? Eu preciso de um para mexer e o outro para guiar o caminhão. Aí perdemos a nossa oportunidade. Então, Porque eu e a Tamara queria. Ele falou assim: não, vocês querem dirigir o caminhão para eu poder esguichar? vamos lá, E deixa a comigo. Tamara queria, vamos. Aí eu falei assim: ah, não, melhor não, né? Nossa senhora, olha essa Tamara, hein? Mas aí a gente ajudou só ele a lavar a rua mesmo. Daí ele É, que mexeu o caminhão, ele que dirigiu o caminhão. legal. Mas é uma coisa que eu aprendi, é legal na Petrobras, porque a gente quer ser proativo e muitas vezes a gente acaba tendo acidente, né? E foi um dos avisos na Petrobras quando eu fiz serviço lá. É. E aí eles falavam, ó, que eu não quero que ninguém seja proativo. Deixa.
Então, é Deixa proibido ser proativo. Você não quer que seja proativo para ajudar, porque tem que ser pessoa que tem um treinamento para poder fazer o trabalho. Tudo bem, né? Tudo bem que nessa época eu estava, era um outro setor, não era de áreas contaminadas. Foi em 2018. Fiquei uns 6 meses na área de centro de defesa ambiental para fazer levantamento de comodato, de equipamento offshore. Muito legal até. E aí eu tinha que ir todas as. No caso da cidade, ficar dentro da Petrobras. Então tinha lá em Macaé, do Duque de Caxias. E aí todos eles falavam isso. Eu falava, gente, eu não posso ser proativa, eu até sou, mas. Aqui eu não posso, né? Caramba, que legal. Mas foi legal, foi uma outra experiência que eu tive, bacana. Essa aí, a única presepada que eu tive foi porque eu tava lá em Duque de Caxias, e aí ali pra mim lembrava o Jurassic Park, né? Aí vamos pra Zona Zero. Onde é a Zona Zero? Nossa! Tá certo, parece mesmo. Recentemente eu revi os filmes aqui com meu filho, por isso que eu tô lembrando. Aí até que apareceu um jacaré, eu falei, nossa, meu tinha um Deus. jacaré. Aí é engraçado que eu tenho contato com o pessoal até hoje, daí toda vez que aparece alguma coisa, o pessoal me manda foto. Olha a Tati, quem apareceu aqui hoje. Nossa Senhora. Aí outra presepada que eu tive de campo, essa foi engraçada, foi em Campinas, que foi bem na pandemia. Porque quando surgiu a pandemia, muita gente acabou trabalhando home office e eu, pelo contrário, né? Trabalhei muito no campo. O que eu mais trabalhei foi em campo. É mesmo? Então eu me cuidei bastante, porque eu morria de medo de pegar o Covid, né? Eu falei, nossa, um monte de gente, vários conhecidos meus faleceram por conta disso. E aí eu morria de medo, nem via meus pais na pandemia. Como eu trabalhava muito na rua, e meus pais, meu pai tem problema de saúde, então eu prefiro evitar, ficar sem se ver por um bom tempo, só pelo celular. E aí eu lembro que eu cheguei em Campinas, aí era um lugar, um lote mas muito grande, que eu construí. E eu tinha que fazer muito incremento, fazer muita coisa lá, eu lembro. Instalar posto. E aí eu cheguei, tinha a entrada, né, que era o stand, e eu por perguntar onde que era o local, né? Ah, você tem que descer no terreno, porque era um taludão, você tinha que descer, tem que descer de carro, não dava para ir a pé, que era muito longe. Nossa. Aí eu cheguei e falei assim, você vai ver um centro, né? Daí você consegue conversar com o pessoal lá. Eu falei, tá bom, né? Só que a mulher não me falou que ali era um centro de quarentena. Aí eu cheguei lá, tava tudo um portãozão fechado, parecia uma casa dos moradores da obra, né? Do local. E tudo cercado. Aí eu falei, gente, por que tá cercado isso aqui? Aí eu cheguei na porta, né? No portão lá e comecei a bater palma, chamar o pessoal. Aí ele falou assim: então, aqui tá cercado porque aqui é a zona de quarentena. O pessoal tá tudo com Covid aqui dentro. Nossa Senhora! Você sabe tudo correndo. Aí veio a cena na minha cabeça. Não sei se você assistiu a série The Walking Dead. Eu falei, nossa, onde eu tô? No The Walking Dead aqui. O próprio, né? Estão os contaminados ali vindo atrás da gente. Nossa Aí eu Senhora. tive que trabalhar tudo em volta. Não, e tinha um monte de ponto que era pra fazer lá dentro. De VS. E aí eu falei assim, gente, não dá pra fazer VS, eu não posso entrar, tá com o pessoal com Covid, né? Tem que ficar longe. Sim. E aí eu instalei tudo em volta, mas não chegava. Daí alguém saía e eu ficava. Daí eu só via os caras com o Itaivec entrando e saindo. Caramba, meu Deus do céu. Eu falei, nossa, aí foi esse dia, eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, daí eu não tirava a máscara de jeito nenhum. Nossa Senhora, nossa. Eu falei assim, nossa, onde a gente tá? E o pessoal de sondagem, nessa época, gente, eles a maioria não dá. Eu sei que é complicado usar óculos, máscara, porque embaça tudo. Mas o pessoal não conseguia usar. Ele sentia muito abafado. Então, daí eu era a única que era por dentro usava a máscara ali, né? Que eu ficava com medo de pegar aí e passar para outras pessoas. Sim. E o que você sentiu de mudanças no GAC em geral? Porque você fazia um tipo de atividade e algum tipo de atividade talvez não tenha mais hoje, né? E hoje se faça mais outro tipo de atividade. Como você vê essa mudança do mercado de 2005 até 2023 aqui? Olha, eu vejo tudo como melhoria, né? Porque o pessoal tá aí, tá estudando, verificando todas essas tecnologias que tem, tudo para poder investigar melhor. Pena que não é aplicável ainda tudo, né? Todas as técnicas que tem, a gente não consegue aplicar. Recentemente eu acompanhei o MIP também, que foi ano passado, eu achei o máximo,
Apesar de eu ter tido azar de não ter conseguido encontrar nada com ele, mas aí eu já descobri com meu amigo assim, que ele está em outra área, ele falou assim que está sendo bacana. Legal. Ele está encontrando bastante coisa. E aonde? Na zona saturada. Claro. Aí eu até brinquei com ele ontem, eu falei, fala pro Tanaka que ele vai gostar disso. Isso. Isso. Tá vendo? Olha aí. Que é tipo, o nível d'água era raso, mas aí era tudo por clorado e tava dando lá na parte um pouco mais profunda. Aí estavam pegando assim, bombando de, se eu não me engano, é de cloreto de vinila. Agora eu não lembro o contaminante que deu lá. Aí eu falei assim, ó, o Tanaka vai gostar disso aí, ó. Mas assim, eu acho o máximo que tá tendo nessas melhorias, nem só o Guess, né, você explicou, realmente, né, não tem muito por que fazer, né, tem outras técnicas de screening que você consegue delimitar melhor a sua contaminante. Deixa eu ver o que mais que teve. O multicremento. Apesar do multicremento ter a parte do VOC, eu não sabia, eu até conhecia no SINAC. Para mim, multicremento só dava para fazer para os semivoláteis e os metais, né? Mas também faz para o VOC, daí você vai colocando no metanol. Fazer, né? Não, assim, mas eu acho melhor fazer o amostrador, com se certeza, for nisso. Porque daí eu fiquei pensando, você vai fazer isso, daí não, porque você não vai para peneirar, não vai fazer em campo, você vai perder tudo aquele trabalho, você vai mandar para o laboratório, ele vai fazer isso também, vai perder. Pois é. Então, não acho muito vantajoso fazer essa parte do VOC no multicremento, e sim só os outros compostos. E daí do XSD, né? XRF? XRF, porque eu falo XSD do MIP. Tem também, né? Esse aí eu quero acompanhar. Se tiver uma oportunidade, pode me chamar, porque esse eu nunca acompanhei, só vi nas aulas da pós também. Eu achei o máximo esses técnicos de screening para poder ver metais. Sim, é bem legal. Sim, e tem muita. Gente, eu aconselho vocês a fazer o GAC, viu? Que vocês aprendem muita coisa. Porque a gente tem aquele costume de entrar, que nem eu entrei para remediação, só fazia relatório de bombeamento de MPE, depois veio as outras técnicas que vai evoluindo. Até acompanhei o termal, achei também o máximo. Não nessa parte eu só acompanhei o campo, não a parte de relatório, né? Que também aprendi bastante em campo. É bem robusto ele para poder fazer as instalações e deu super certo. Eu fiquei sabendo depois. E você aprende, porque daí que nem muitos que estão entrando só trabalha na preliminar ou só trabalha no detalhe, então não tem a visão do todo. Então, acho que o GAC ajuda muito você a ter a visão de todas as etapas de gerenciamento. Que nem eu acho muito importante quem tem experiência fazer relatório, porque relatório não, campo, porque quem faz campo é só quem está começando. Sim, pois é. E é lá que as coisas estão acontecendo, né? Isso aí você precisa até de uma resposta rápida, às vezes você precisa tomar uma decisão ali. Então, quem está lá não sabe, e aí fica difícil para tomar qualquer decisão. Sim. E fora que eu acho meio sacanagem, coitado, o funcionário vai 1 ou 2 vezes para o campo, já está apto, já pode liderar o campo. Boa sorte. Já tá bom. E não é assim que funciona, né? Eu acho importante escrever relatório, sim. Você tem uma desenvoltura muito importante em relatório, porque você vai pesquisar, cada área é uma área, cada área tem um modelo conceitual diferente, tipo de contaminação diferente. Eu trabalhei muito com compostos de PTX e pH, porque eu trabalhei muito com posto de combustível. Aí depois eu comecei a ter outra visão, com organocolorado, metais, e nossa, tô me apaixonando. Mas assim, eu acho o máximo quem faz e conhece todas as etapas. E aí você vai ver na evolução, que tinha de 2005, o negócio era muito engessado. Então você tinha que estar ali, tem que instalar o poço. O nível d'água está tanto, 2 metros para baixo, 2 metros para cima, coleta profundidade metais no superficial e outra na frente, com maior volta. Então era muito assim, tipo, era um roteiro que você tinha que seguir. Sim. E aí vamos fazer a malha de soil gas. Você vai fazer tipo 50, 1 metro, 1,5 metros no meu buraco. Não, ainda bem que tirou isso daí. Eu sou a favor de fazer os PTVs, né? Eu também, eu fiz bastante, achei bem legalzinho eles de instalar. Deu certo. Aí deu. E aí você monitora, né? Que nem você falou, se quiser fazer um screening antes de colocar um amostrador parceiro, é bem interessante, porque o custo, teoricamente, vai reduzir, porque o amostradorzinho é caro, né? Sim. Ainda bem que eu nunca quebrei aquilo lá, porque eu fico com medo aí.
Se Pois quebrar. é. Depois que falaram o valor, eu falei assim, gente, não posso quebrar isso aqui, não. Toma Trato que nem meu cuidado com isso filho. aqui. Não trato que nem o filho aqui, meu precioso. E ultravioleta, você já usou? Não? Já fez assim No no campo? campo, não. É. Eu queria muito participar, eu só vi lá na aula do Senac, mas eu queria ver. E aí nossa, eu gostava muito, né? Principalmente no, porque eu Pois é, peguei com no fase posto. livre, É, né? Então, eu ia ver ali, nitidamente, nossa. Apesar que eu já estava vendo no visual mesmo, mas pois vai que é, tem ali nem. algum, Né? mas ia brilhar. Então, se tiver a oportunidade, pode me chamar, gente, porque eu adoro ver tudo. Legal. E então quando você entra na pós-graduação, já é 2022, né? Eu acho, 2022. Isso, eu entrei. Porque eu queria entrar antes, né? Aí foi em 2019 que eu pensei em entrar, mas aí eu estava fazendo a pós de perícia e É, acabou bem no começo da pandemia. sim. E aí eu falei assim, aí a Kiz estava fazendo até, né, a pós. Aí ela falou assim, tá sendo online, né? Eu falei assim, vixe, online eu não sou muito boa com aula online, eu disperso muito rápido. Mas assim, ainda mais a nossa área, ela tem que ser prática. Uhum. Porque eu sou muito visual, então eu gosto de estar ali, eu gosto de botar a mão na massa, eu gosto de aprender. E só na teoria, para mim, não resolve. Então eu falei assim, vou dar umas postergadas, então, vou esperar um pouco, quando acabar essa pandemia, eu vou começar. E foi quando abriu a turma presencial. E eu falei, o quê? Agora é a É hora. agora. E Legal. aí eu tô gostando bastante. E eu queria mesmo também por conta dessa mudança que teve da DD. Porque uma coisa é você saber o que os outros te falam. Outra Uhum. coisa é você ter a noção e ter embasamento técnico para poder discutir alguma coisa. Saber o porquê, né, das coisas, né? Porque você só sabia o que os outros passavam. Que era o meu caso, eu só sabia porque os outros iam nos cursos, porque eu trabalhei muito tempo em consultoria, mas nem sempre eu tinha oportunidade de participar de alguns cursos. Então, a primeira vez que eu fui numa conferência foi do ano passado. Caramba, é mesmo? Então, não pude, não dava, assim, né? Normalmente quem que vai É são o os chefe. gerentes, É o chefe vai, né? Quem faz as coisas não vai, é isso mesmo. entendeu? É isso mesmo. Aí eu falei assim, agora eu vou abraçar isso e vou. E aí eu fiquei até feliz na consultoria que eu entrei, né? É que calhou de eu estar no Senac e ter ganhado para poder ir lá fazer participar da conferência. Uhum. Mas até o pessoal da consultoria, né? Eles falaram, não, Tati, se você não tivesse, a gente ia, né, para você poder, porque a gente quer que todo mundo. Daí eu achei o máximo isso, todo mundo participar. Eu falei assim, Uhum. isso é legal. E a equipe que eu tô é maravilhosa, tipo, a gente é muito unido, todo mundo discute tudo, projeto. Então, Legal, quem está começando também está indo para o campo aprender. legal. É muito legal. O Marcos, né? Nosso amigo Marcos Araújo tá lá, um cara bacana Ele pra é. caramba. Nossa, gente, eu acho que ele é um ótimo líder. Eu só tenho que falar coisas boas dele. Mas ele ensina muito, ele é tão paciente. Sim, sim, Eu sim, falo sim. assim, e ele é um ótimo líder, porque tem um líder e tem um chefe, né? Eu já tive tudo na vida, né? Mas igual a ele, não tem outro. Ele é muito ótimo. Sim, eu já conheci ele há algum bom tempo e ele também deu aulas lá no Senac, aulas muito Foi, boas. ele falou. Nossa, ele dá aula todo dia pra gente. Quando a gente pergunta, tudo que a gente pergunta, ele dá aula pra gente. Legal. Ele é muito bom. Bom, Tatiane, é isso. Eu fiz um monte de pergunta, agora você pode me fazer uma pergunta se você quiser. Não, meu vai ser super fácil, porque na verdade tudo que eu quero saber eu já pergunto no particular. Então, acho que todas as dúvidas você já sanou para mim, né? Mas vira e mexe sempre tem uma outra, né? A minha pergunta seria mais relacionada a campo também, né? Se você já presenciou uns perrengues em campo. Já presenciei, mas não tantos, né? Eu não fui em tantos campos assim, né? Fui em alguns, mas não fui em tantos. Então, deixa eu ver. Uma coisa assim impactante. Bom, canos furados foram vários. Ah, tá, lembrei de uma coisa que é tudo no mesmo lugar, assim, né? Aconteceu tudo no mesmo lugar. É um lugar que era muito rígido o procedimento de entrada na Ah, fábrica, sabe? Rígido pra caramba, portaria, outra portaria, revista, olha tudo e nossa, tal. E já daí, trabalhei em lugar assim. pois é, e eu estou entrando sozinho e os caras estão entrando com os caminhões ali, né? Com caminhonete e tal.
E isso era mais chato ainda, o cara tinha que olhar coisa por coisa do cara. E fazer a lista para entrar. Isso. Daí lá vou eu, passo por uma portaria, chega na segunda, o cara revista a minha mochila e fala, o que é isso aqui? É a planta. Aí o cara aciona a segurança do local. Perigo, o cara tá com uma planta na nossa área aqui. Sabe, o cara achou que eu era assaltante, sei lá, planta, como é que eu vou trabalhar sem a planta? Isso é a primeira coisa que eu preciso, daí até chamar o cara do meio ambiente para ir lá, para dizer que... Pois é. Então e no mesmo local, uma das coisas que a gente ia fazer era ensaio RCPTU. Então era uma indústria, então tinha segurança, tinha engenheiro mecânico, tinha todo mundo, eletricista, toda aquela história de indústria, né? Vamos fazer aqui, tá bom? Tá bom. Permissão de todo mundo, legal. Fazendo aqui. Daqui a pouco estamos fazendo o ensaio lá por uns 7 metros, 8 metros, a fundo já. Nossa. Apaga o sinal nosso aqui, né, do computador, não transmite mais os dados. Nossa. O que aconteceu? O que aconteceu? Daqui a pouco vem o cara lá de baixo do galpão dizendo que acabou a energia lá e nós pegamos um cabo de energia aqui. E ainda bem que não aconteceu nada, né? Nem sei como, nem por que não aconteceu nada com a gente. É profundo até, né? Pois é. Vocês pegaram? Pois é. Queimou o nosso equipamento e Nossa. queimou também, sei lá o que aconteceu. Daí os caras xingaram a gente, mas falaram, peraí, tá aqui a permissão de trabalho. Vocês falaram que... Não tinha nada, né? Não, ainda mais essa profundidade, é tão difícil pegar, normalmente você pega mais superficial, quer dizer, subsuperficial, né? Vai até uns 4 metros, já dá para pegar ainda. Mas 7? Mais de 7, tava, sei lá, mais de 7, com certeza. Nossa, não tô imaginando aqui como é que eles fizeram isso. Então, devia ter feito vários depois que colocaram a energia, de energia ali, então foram muitos aterros ali depois. Sei lá, ou ele fez um furo direcional para passar o cabo, não sei. Nossa. Mas que bom que não foi nada grave. Pois é. Um foi meio engraçado, né? O cara me parar por causa da planta e esse outro não foi tão engraçado assim, mas foi um belo de um perrengue. Não, imagina, porque daí os caras vão acionar quem vai ser o responsável. Pois é. Aí dá aquele beozão. Então é isso, Tati, eu vou agradecer então, né? Agradeço, obrigado por você ter vindo, compartilhado suas histórias. E é isso, agora o final do podcast, o podcast é seu, pode falar o que você quiser. Eu não tenho muito o que falar não, só agradecer mesmo pela oportunidade. As aulas que eu estou tendo é sensacional, cada dia eu aprendo mais e cada vez que eu estudo eu descubro que eu sei menos. Acontece com a gente. E é constante aprendizado. Sim. Aí você aprende com as experiências dos outros também, isso é super bacana. Graças a Deus, de perrengue que eu passei, eu nunca peguei nada tão grave, que nem perfurar alguma tubulação. Já tive amigos meus que já pegaram cadáver. Tem que falar por isso. Graças a Deus, isso não aconteceu comigo. Ainda bem. Mas, assim, de resto, só tenho que agradecer mesmo. Então tá bom, Tati. Obrigado. E vamos ter as próximas aqui. Sim, com certeza. Obrigada. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado da nossa conversa. Vejam que trajetória interessante. O segurança do Senac Jabaquara falou do curso técnico gratuito para o pai dela, e esse curso a colocou na área ambiental. E mais, colocou a Tatiane junto de pessoas que vieram a trabalhar com o GAC, e essas pessoas trouxeram a Tatiane para cá. E não foi só isso, ela fez graduação em Mogi das Cruzes, morando em Diadema, pegando fretado todos os dias enquanto terminava o curso técnico e trabalhava, tendo aula aos sábados, trabalhando aos domingos. Isso porque o curso preferido dela era, na época, muito caro, indicando um problema que temos ainda aqui no Brasil, que é a falta de oportunidades, falta de vagas nos cursos superiores para os trabalhadores, para as trabalhadoras e filhos desses trabalhadores, especialmente os que moram em áreas mais afastadas dos grandes centros. Mas, como vocês viram, ela tem essa vontade de aprender e seguir em frente, trabalhando, estudando, se capacitando, aprendendo remediação, investigação, relatório, campo, e especialmente aprendendo a conviver com os diferentes atores do mercado de GAC e compreendendo o mundo com as suas coisas boas e as suas dificuldades. Hoje ela é uma profissional muito capacitada, sempre com um olhar muito atento para a qualidade do seu trabalho e, claro,
sempre com seu galão de água, seu sabonete e às vezes até com seu pinico. Tudo para trazer o melhor dado de campo para que o estudo seja suficiente para proteger as pessoas e o meio ambiente. Então, obrigado, Tatiane, por sua atenção, por sua perseverança e por sua vontade de construir um mundo melhor. Agradeço também a atenção de vocês. Me mandem, por favor, suas críticas, sugestões, opiniões, comentários e tal. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. E agradeço também aos nossos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, ainda lendo, escrevendo, falando, discutindo, por causa de vocês. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, no Telegram, Facebook, Instagram, newsletter. Fiquem conectados conosco. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECD Ambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.